Bem, vamos lá. Essa aqui é a análise dos jogadores e individual de São Paulo 3, Fluminense 1. A gente vai falar aqui individualmente de cada jogador. Quer saber uma análise da partida? Clica aqui no card, ou desse lado, nunca sei, para assistir a análise pocket do jogo. Vamos lá, likezinho maroto aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, passa na 1xBet que o link vai ficar aqui na descrição, porque você sabe que lá você tem que passar e você tem que ir lá dar essa moral pra gente, e pra 1xBet também tem as melhores odds aí do mercado. Você clica no link, vai estar aqui no primeiro comentário. Vamos lá, primeiro o goleiro Marcos Felipe. Sem culpa nos gols, deu não vou ser hipócrita aqui, que ele não deu o lançamento para dar assistência pro gol. Da outra vez foi, né? No jogo passado, o passe que ele dá pro Michel Araújo até é. Dessa vez não foi, mas deu assistência no fim das contas, né? E até fiquei cogitando ali se ele teria falhado no terceiro gol, se daria para pegar, mas o chute foi muito forte. Acho que realmente não dava para pegar. Então assim, a nota que ele recebe vai ficar com essa nota 5 pelo fato de ter tomado 3 gols, né? Até apareceu bem ali em alguns outros lances, mas tomou 3 gols, né? Isso não dá pra tirar. Na lateral direita, Calegari deixou um espaço muito grande. Foi talvez a pior atuação dele, com certeza a pior atuação dele com a camisa do Fluminense. Enfim, ofensivamente hoje ele foi nulo. Então, por ter deixado tanto espaço, e é claro, sempre dou uma segurada na hora de criticar um jogador que está subindo da base, etc. Tomo muito cuidado com isso. Mas a partida de Calegari no jogo contra São Paulo foi uma partida que, se fosse Igor Julião, tava todo mundo quebrando a internet. Uma partida péssima, por isso a nota 3. Na zaga, eu vou começar com o Nino e vou falar bem rápido. Na verdade, eu vou começar com o Lucas Claro e vou falar bem rápido de Lucas Claro. Mas já deixo o card de Nino aí logo. Lucas Claro foi bem. Não foi tão bem quanto nas últimas partidas, normalmente estava correndo atrás da jogada, mas ainda assim fez uma partida ok, manteve a titularidade. Sobre Nino, péssima partida. Seria algo que a gente teria que ter medo? Não, pô, isso acontece, pode acontecer. Tá, mas uma péssima partida depois de 2 jogos em decadência, já alguns jogos em decadência, o último jogo também é uma péssima partida, chamam a atenção. Deixou buracos, deixou espaços, lentidão, e isso fica muito claro tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro gol do Fluminense, quando no segundo ele dá um espaço gigantesco e volta correndo, atrapalhando até a questão da marcação, e no terceiro é facilmente driblado por Vitor Bueno. Péssima partida na lateral esquerda. Egídio não comprometeu. Acho que é isso que a gente tem que dizer de Egídio. Chegou ofensivamente, defensivamente pouco sofreu, porque o São Paulo atacou muito do lado direito do Fluminense. Então faz uma partida na média, obviamente, com a partida na média de Egídio. E a gente precisava de um lateral que chegasse mais ofensivamente. Precisa melhorar ainda. Esses comentários que eu tenho feito é porque Egídio não tem comprometido tanto. E isso é quase um motivo de comemoração. No meio de campo, Yuri. Uma partida abaixo do que ele vinha jogando, o que prova que a galera falou: nossa, mas como que o Hudson pode ser reserva para Yuri? Eu sempre costumo falar, galera, Yuri vem jogando bem, do nada ele pode fazer uma partida péssima. Não foi o caso dessa vez. Fez uma partida regular, em alguns momentos correndo para trás, e jogador correndo em direção ao gol dele é porque já teve algum erro de marcação, como no segundo gol também, que ele desaparece, que o Brenner vai costurando. Então assim, fez uma partida regular, mas ainda assim nada que justifique perder a posição. Dodge, sem dúvidas, o mesmo, motorzinho, todos os lugares do campo, o mapa de calor de Dodge é sempre aquele avassalador e faz a diferença quando está em campo. Não pode sair. E eu tenho medo do dia que Dodge tomar o terceiro cartão amarelo, como vai ser montado o meio de campo do Fluminense. Ele está dos dois lados, principalmente na marcação, sempre na marcação e às vezes na parte ofensiva. Não teve muito trabalho, mas não teve muitas dificuldades para limpar a sua barra. Mais à frente, jogando mais centralizado, Nenê. Uma péssima partida de Nenê. E fica um ponto aqui. Ele foi mal contra o Vasco. Eu falei aqui, vocês podem ir lá ver pela nota. Ele foi mal contra o Atlético Goianiense. Eu também falei aqui. Por que eu tô falando que hoje... Deixa eu ligar a luz aqui de novo. Por que eu tô falando que hoje a partida de Nenê foi péssima? Péssima mesmo.
porque ele ficou mais tempo em campo além disso. Além dele ter feito uma partida ruim, ele ainda foi ficando em campo e jogou os 90 minutos. E principalmente entre o momento da entrada de Ganso, que é o momento em que ele vai jogar na ponta, né, na verdade, é o momento da saída de Michel Araújo, que eu vou falar já já, e o momento da entrada de Felipe Cardoso, que ele vem jogar pelo meio, ele foi o famoso cemitério de jogadas. A bola batia nele, ou ele perdia, ou ele tocava errado, ou então ele dava aquele chute para a área, que eu costumo falar, que é o cruzamento quando não é feito da linha de fundo, que você só se livra da bola para ver no que vai dar. O problema é que o Fluminense estava fazendo isso, sem ter um centroavante em campo, sem ter nenhum jogador alto que estava disputando bola, era o Fernando Pacheco. Nenê hoje muito mal. Muito mal. E tanto no primeiro tempo ele estava mal, mas aparece, numa bola ele pode decidir. Mas a gente vai ficar sempre esperando um jogador de uma bola. No primeiro tempo ele teve aqueles 2 bons chutes que o Volpi defendeu. Precisa descansar, precisa saber o jogo que é pra ele jogar. Contra times mais fracos, a galera fica falando, Nenê só decide contra times mais fracos. Pô, ótimo, cara, você tem um cara que contra o Figueirense vai meter um hat-trick. Show, é ótimo ter um jogador assim. Agora, não é porque ele fez isso contra o Figueirense que ele tem que ser titular todo jogo. Isso é que tá faltando de entendimento, sabe? Sei lá, por que se é campo ou se é fora do campo. No ataque, a gente começa por Wellington Silva, muito bem, sem dúvida o melhor jogador do Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo não entendi muito porque foi substituído, se foi lesão, se foi cansaço, se ele foi substituído por opção técnica, foi um erro absurdo de Odair Helma, porque no primeiro tempo o Fluminense teve 3 oportunidades, 2 criadas por Wellington Silva e uma numa roubada de bola de Yuri. Então, era o único jogador produtivo dessa linha de ataque do Fluminense e fez um gol muito bom. E finalmente, um dos pontas, que todos os jogadores que jogavam na ponta não se destacavam, finalmente um fez um gol, né? Se destacou e fez uma boa partida, pelo menos. O outro ponta, Michel Araújo. Uma atuação um pouco abaixo. Na marcação, ele normalmente deixa muitos espaços, né? É raçudo para marcar, mas deixa muitos espaços. E ofensivamente, muito bem marcado, por sinal, sempre tinha um jogador próximo a ele. Mas as jogadas que ele tentava virar e tentava jogar, aquela jogada dele fazer o corte, tentar uma virada de jogo, tentar um chute, não rolou. Tanto que passou sumido o primeiro tempo completamente inteiro, ele não aparecia para o jogo. E no segundo tempo foi substituído também, não sei se foi cansaço ou se foi lesão, mas assim, esperava-se que ele era um jogador de velocidade, era mais interessante manter ele ali na ponta do que levar Nenê pra lá, por exemplo, naquele momento, né? Uma partida ruim, eita, deu um batidão aqui, uma partida ruim dele, mas não péssima assim também, porque é um jogador muito voluntarioso, né? E não fez um erro absurdo. Na centroavância, Marcos Paulo. Assim, galera, como eu falei lá atrás com o Calegari, eu tenho muita restrição de criticar jogador da base, porque eu entendo que tem dificuldade ali de ir pegando ritmo, enfim, eu entendo tudo isso, beleza? Tá tudo entendido. E eu tenho calma de criticar, mas a gente precisa saber qual é a posição de Marcos Paulo. Ele joga pela ponta, ele não é ponta. Ele joga na centroavança, ele não é centroavança. Ele não é centroavante, ele vai vir jogar agora pelo meio. É a última opção dele, talvez ele jogar ali na posição onde tem Nenê, tem Ganso, tem Miguel, que também não ganha oportunidade. Então assim, ele não jogou nada de centroavante. O time ajudou, se fosse outro centroavante ali fazendo as mesmas coisas que ele fez, ele perdeu a bola. Não, ele não fez nada disso. Só que ele não apareceu pro jogo também. E assim, tem que ser cobrado. Marcos Paulo hoje só é titular porque ele tem um condicionamento físico quase que perfeito, né? E ele não se machuca, não toma 3º cartão amarelo, então ele tá sempre disponível quando Evanilson não pode jogar, fulano tá suspenso, o Wellington Silva tomou 3º amarelo. E ele é o cara que tá sempre disponível. Então assim, precisa melhorar. É uma fase que sem dúvida o cara tem bola, precisa achar essa bola aí de volta, né? Dos que entraram, a gente passa primeiramente pelos últimos, né, que entraram. Felipe Cardoso, sem nota, melhor nem comentar, entrou no finalzinho. O outro que entrou foi o Luiz Henrique, mais uma partida entrando em resto de jogo, essa partida no desespero. E assim, eu prefiro botar sem nota porque ele jogou o quê? 10 minutos praticamente. Então, prefiro botar que ele praticamente não teve nota porque ele participou de 1 ou 2 lances no máximo. Os outros 2 que entraram e tiveram mais tempo de jogar, né, mais tempo de campo, foi começando primeiramente com
Fernando Pacheco, que entrou para jogar fora da função que ele faz. Eu não entendo aonde que o Odair Hellmann tá vendo. O Fernando Pacheco pode jogar pelo meio, principalmente quando o São Paulo abaixa suas linhas. O São Paulo abaixou todas as linhas, tá muito recuado lá atrás, né, saindo contra-ataque. Aí ele bota Fernando Pacheco para jogar de centroavante. Não fez sentido nenhum. Nos últimos 5 minutos não dá para cobrar muita coisa do cara, mas assim, mais uma partida que ele entra e não tem qualquer destaque. Isso é um fato. Fora de posição, dentro de posição, e isso é um ponto, beleza, tá anotado aqui, mas também não teve muito destaque. E isso vem desde, sei lá, do início do ano também, né? Dele entrar em resto de jogo e não conseguir ter um destaque. E para fechar, porque a luz já apagou aqui de novo, os jogadores Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso que entrou fazendo é o que a gente espera dele. Óbvio que não, a gente espera dele um camisa 10 que ganha um dos maiores salários do elenco. Mas entrou fazendo o que poucos jogadores do elenco fazem, que é dar quase 30 passes e só errou um, dar passes rápidos, acelerar o jogo, dar o passe quebrando a linha do São Paulo, dominar aqui e virar o jogo rápido para a direita. Assim, ele fez algo básico. E por isso que a nota dele é tão básica. Porque Ganso tá entrando fazendo o básico e tá com vontade. Esse jogo passou na Globo pro Brasil todo, e aí você vê a galera que o último jogo que viu de Ganso, sei lá, foi contra o Grêmio, não sei, ou contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras foi terrível. Você vê que o último jogo foi aquele, e aí, ou do Volta Redonda, né? E aí o que o cara fala? Olha só, esse Ganso é preguiçoso demais, esse cara é preguiçoso e tal. E realmente naquela época tava meio preguiçoso. Você comparando com hoje, ele tava preguiçoso mesmo. Tava lento, devagar. E você vê Ganso entrando contra o Atlético Paranaense e entrando agora de novo contra o São Paulo, fora os outros jogos, contra o Vasco também. Você vê que o cara tem bola e está querendo o jogo. Ele precisa jogar. Ele precisa jogar. Ganso foi titular até hoje 2 vezes. No ano, 2 vezes. É bem verdade que também por culpa dele, que quando ele ia ser titular, ele tinha uma lesão, alguma coisa. Aconteceu isso 2 vezes também. Mas 2 vezes ele foi titular. Duas chances que ele teve como titular. E uma delas, porque poupou metade do time. Tem que receber uma chance. Tem que receber uma chance. Isso é um fato. E eu acho que nem o maior hater de Ganso vai discordar disso. Outro sobre o Odair Hellmann, elogiado quarta-feira, criticado hoje. O Fluminense jogou um jogo inteligente no primeiro tempo, bem executado com o Wellington Silva, e no segundo tempo, em 8 minutos, tudo desmoronou? Sim. E o que o Fluminense fez para corrigir isso? Nada. O Fluminense piorou, o Odair piorou o time depois desses 8 minutos. E aí, não à toa tomou o terceiro e poderia ter até tomado o quarto na reta final. Uma péssima partida, e que eu tenho medo das convicções que eu tinha achado que o Odair já tinha, que era, por exemplo, lá de Nenê não é ponta, etc, que ele voltou a fazer isso tudo no desespero nesse segundo tempo contra o São Paulo. Espero que tenha sido um lapso maluco, porque quarta-feira tem Flamengo e eu não sei você, mas eu não tô afim de perder pro Flamengo agora não, tá? Saudações tricolores, até a próxima, valeu.